Você já sentiu que o peso da vida está esmagando os seus ombros, como se cada passo fosse um fardo impossível de carregar? Já esteve tão cansado, tão esgotado, que até respirar parecia um esforço? Talvez você esteja nesse exato momento, em uma batalha silenciosa que ninguém mais vê. Você sorri por fora, mas por dentro a alma sangra. Você até se pergunta, será que ainda faz sentido continuar? E é justamente aqui que esta mensagem chega até você. Porque não é por acaso que você está ouvindo isso agora. Você pediu um sinal, você implorou em silêncio a Deus por uma resposta. E Ele te trouxe até aqui para dizer, filho, filha, não desista, porque a sua vitória está mais próxima do que você imagina. A vida nos coloca em desertos, lugares áridos onde parece que não há saída, nem água, nem sombra. Mas é no deserto que Deus mais se revela. Foi no deserto que Ele sustentou o povo de Israel com maná do céu e água da rocha. Foi no deserto que Jesus venceu o inimigo com a palavra de Deus. O deserto não é o fim da caminhada, é o cenário onde Deus escreve os maiores milagres. Eu sei que você está cansado. Sei que talvez o seu coração esteja gritando, eu não aguento mais. E sabe por que eu sei? Porque a palavra de Deus também fala desse momento. O salmista declarou no Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Você pode estar quebrado, mas você não está sozinho. O céu inteiro se move em favor de quem clama no meio da dor. Pense um pouco. Quantas vezes você já quis desistir e mesmo assim algo dentro de você fez seguir em frente? Não foi força própria. Foi a mão invisível de Deus te sustentando. Ele te guardou quando você nem percebia. Ele te levantou quando ninguém estava perto para segurar sua mão. A cada lágrima que você derramou, Ele esteve ali recolhendo uma por uma. O livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz: E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A promessa não é apenas para o futuro, mas para te lembrar agora que nenhuma lágrima sua passa despercebida diante do trono de Deus. Muitos desistem um passo antes de viver o milagre. Muitos param de orar na noite anterior ao amanhecer da resposta. O inimigo sabe que você está prestes a viver algo novo. Por isso ele aumenta o peso. Ele sopra mentiras dizendo que você não tem valor, que você não consegue, que você não vai sair dessa. Mas a Bíblia afirma no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que você não é fracasso. Você não é resto. Você não é alguém abandonado. Você é escolhido, amado e sustentado por Deus. Talvez você tenha perdido pessoas, perdido sonhos, perdido forças, mas não perdeu a promessa. A promessa continua de pé. E se Deus falou, Ele vai cumprir. O apóstolo Paulo declarou em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Se a obra não terminou, é porque você ainda vai ver o cumprimento. Agora respire fundo. Sinta essa palavra entrando dentro de você como uma semente, porque esta é a resposta que você pediu. Não é o fim. É apenas o processo. A vitória está mais próxima do que você imagina. E antes de continuarmos para a próxima parte dessa mensagem, eu quero te pedir algo muito simples. Se essa palavra já tocou você até aqui, curta este vídeo e deixe um comentário contando como Deus falou ao seu coração. Isso vai fortalecer outras vidas também e vai mostrar que você não está sozinho nessa caminhada. Você já percebeu que, quando a luta fica mais intensa, é justamente o sinal de que algo grandioso está prestes a acontecer. Muitas vezes confundimos a dor do processo com o fim da história, mas não é assim que Deus trabalha. Quando as trevas parecem se levantar com mais força, é porque a luz está prestes a romper. A vitória não chega sem resistência, e cada lágrima, cada noite de insônia, cada dúvida que você enfrentou, tem um propósito. A Bíblia nos mostra isso claramente. José, filho de Jacó, recebeu um sonho de Deus ainda jovem.
Sonhou que seria exaltado, que estaria em posição de autoridade. Mas antes de chegar lá, ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, caluniado, lançado em uma prisão injusta. Você consegue imaginar a dor desse processo? Talvez José tenha pensado em desistir, talvez tenha se perguntado se Deus ainda se lembrava dele. Mas em cada etapa dolorosa, o Senhor estava preparando o terreno para o cumprimento da promessa. No livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, José mesmo declara: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Assim também acontece com você. O que parece ser uma injustiça, o que parece ser uma derrota, pode ser exatamente o instrumento que Deus está usando para te levar ao propósito maior. É difícil entender no meio da dor, mas quando você olha para trás, percebe que cada passo te conduziu ao lugar onde você precisava estar. E talvez você esteja justamente nesse ponto agora. As portas se fecharam, pessoas te traíram, o chão parece ter sumido sob seus pés. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: não é castigo, é preparação. Não é abandono, é cuidado. Eu sei o que estou fazendo. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, está escrito: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. O que parece confuso para você está perfeitamente alinhado no plano de Deus. Pense também em Davi, ungido rei ainda jovem, mas precisou esperar anos para ver a promessa se cumprir. E nesse tempo, foi perseguido por Saul. Viveu escondido em cavernas, enfrentou medo, fome e solidão. Mas tudo isso moldou o coração dele, para que quando chegasse ao trono, não fosse apenas um governante, mas um homem segundo o coração de Deus. Assim é com você. O processo não é para te destruir, é para te formar. Quantas vezes você já achou que não suportaria mais? Quantas vezes o peso parecia insuportável? Mas mesmo assim, você ainda está aqui. Isso é prova de que a graça de Deus está sustentando você. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na sua fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Não é sobre o que você consegue, é sobre o que Ele faz através de você. Então não confunda o silêncio de Deus com a ausência. Não confunda a demora com o esquecimento. Deus não se atrasa, Ele age no tempo exato. E muitas vezes, Ele permite que a luta se intensifique, não para te derrotar, mas para que você veja com seus próprios olhos o impossível acontecendo. Para que, quando a vitória chegar, você saiba que não foi pela sua força, nem pela ajuda de homens, mas pela mão poderosa de Deus. A vitória está mais próxima do que você imagina. Você não pode parar agora. Não desista no meio do processo. É justamente nesse momento, quando a pressão parece insuportável, que o ouro está sendo refinado. No livro de Jó, capítulo 23, versículo 10, está escrito: Mas ele sabe o meu caminho, provando-me, sairei como o ouro. Que assim será com você. Há momentos em que a caminhada parece longa demais e a alma se cansa. Você olha ao redor e não vê saída. Talvez a enfermidade bata à porta, talvez as contas se acumulem, talvez a solidão seja sua maior companheira. E dentro de você, nasce aquela pergunta que ecoa em silêncio: será que Deus ainda está comigo? Essa é a dúvida que muitos carregam, mas que a palavra de Deus responde com clareza. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, o Senhor diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus não prometeu ausência. De lutas, Ele prometeu presença. Ele não disse que você não passaria pelo fogo, mas disse que estaria contigo dentro da fornalha. É como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados dentro da fornalha ardente porque se recusaram a se dobrar diante do rei Nabucodonosor. A sentença deles era a morte. Mas no meio das chamas, o rei olhou e viu 4 homens andando soltos no fogo. E ele mesmo declarou:
O aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Isso está no livro de Daniel, capítulo 3. Talvez você esteja na sua fornalha agora. O calor da luta é quase insuportável. As pessoas que você achava que estariam contigo já desistiram, já te abandonaram, já disseram que não tem mais jeito. Mas Deus está contigo. O mesmo que esteve no fogo com aqueles jovens hebreus está aí agora, sustentando você. Se o fogo não os consumiu, também não consumirá você, porque há um propósito maior sendo cumprido. E é nesse ponto que muitos não entendem. A vitória de Deus não é apenas sobre circunstâncias externas, é também sobre a transformação interna. O fogo da provação não queima apenas ao redor, ele queima dentro de nós, purificando, moldando, arrancando o que não serve, até que reste apenas aquilo que é precioso. A vitória não é apenas chegar ao destino, mas se tornar a pessoa que Deus quer que você seja no caminho. Pense também em Pedro. Ele era um homem comum, pescador, cheio de falhas. Negou Jesus 3 vezes, justamente no momento mais crítico. Talvez você já tenha falhado. Talvez já tenha se arrependido de escolhas erradas. Talvez tenha se condenado, pensando que não merece mais ser usado por Deus. Mas a história de Pedro mostra que a vitória não é determinada pelas quedas, mas pela graça que te levanta. Jesus olhou para Pedro depois da ressurreição e disse: "Apacenta as minhas ovelhas." Ele não apenas perdoou Pedro, mas confiou nele uma missão ainda maior. Isso está no Evangelho de João, capítulo 21. É isso que Deus está dizendo a você hoje. Não importa quantas vezes você caiu, o que importa é que você ainda pode se levantar. O processo não anulou a promessa. A sua dor não apagou o amor de Deus por você. A vitória não está apenas no fim da luta, ela já começa no momento em que você decide não desistir. E perceba algo: o inimigo sempre tentará te convencer de que você não vai suportar, de que você não é digno, de que o processo é maior do que você. Mas a palavra de Deus diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13: "Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar." Isso significa que se você está enfrentando essa batalha, é porque Deus sabe que você pode vencê-la. Não é o fim. Pode parecer que tudo está desmoronando, mas é justamente quando você chega ao limite que Deus começa a agir. A vitória está sendo construída nos bastidores da sua vida enquanto você permanece firme, mesmo sem entender. É como aquela árvore que parece morta no inverno, mas por dentro, a vida está se preparando para florescer novamente na primavera. Talvez hoje você não veja flores, talvez veja apenas galhos secos, mas a promessa de Deus é clara: a primavera vai chegar. A vitória que parece distante está mais próxima do que você imagina. Continue. Não desista agora. Existem sinais que Deus nos dá no meio da caminhada que revelam que a vitória já está se aproximando, ainda que os olhos naturais não consigam perceber. Muitas vezes, o inimigo tenta confundir a sua mente e lançar pensamentos de derrota justamente quando você está mais perto de alcançar aquilo que tanto buscou em oração. É o momento em que os ventos parecem soprar mais forte, quando as portas parecem se fechar ao mesmo tempo, quando a noite fica mais escura. Mas você já reparou que é pouco antes da aurora que a escuridão se torna mais densa? Assim também é a vida espiritual. Antes de um romper de Deus, o inimigo tenta criar a ilusão de que você não vai resistir. A palavra de Deus nos mostra isso repetidas vezes. Pense em José, vendido pelos irmãos, lançado no poço, depois na prisão injustamente. Parecia que sua vida estava marcada pelo fracasso, que não havia mais saída. Mas foi exatamente da prisão que Deus o conduziu para o palácio, para se tornar governador do Egito. O que parecia o fim, na verdade era a preparação para a vitória. Isso nos ensina que muitas vezes o cenário mais difícil é apenas a antessala de um grande recomeço.
Outro sinal de que a vitória está próxima é quando você começa a sentir no coração uma inquietação que te chama para a oração, mesmo sem entender o motivo. É como se o Espírito Santo começasse a interceder em você, movendo o seu espírito a clamar, a buscar, a se firmar ainda mais. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você tem sentido esse clamor dentro de si, entenda, é um sinal de que Deus está agindo e que algo está prestes a acontecer. A vitória também se revela quando Deus começa a cortar vínculos que não faziam mais sentido na sua vida. Pode ser doloroso perder pessoas, deixar lugares ou abrir mão de situações. Mas quando isso acontece, saiba que Deus está removendo o que atrapalharia a sua próxima estação. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo aquele que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Às vezes o processo de limpeza parece perda, mas na verdade é avanço. E quando o desânimo tenta te paralisar, mas você ainda encontra forças para dar um passo, ainda que pequeno, isso também é sinal da vitória se aproximando. Porque não é a sua força natural que te sustenta, mas o poder de Deus que te levanta. O apóstolo Paulo disse em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, quando estou fraco, então sou forte. É no ponto da fraqueza que a graça se manifesta com mais intensidade. Se você está vivendo esses sinais, se a batalha aumentou, se o silêncio de Deus parece maior, se a solidão parece pesar, saiba, é porque a vitória já está a caminho. Não desista antes de viver aquilo que Deus reservou para você. Não entregue sua fé justamente no momento em que o céu está prestes a se abrir. E agora eu quero abrir um espaço para você que está me ouvindo. Deixe nos comentários qual é a luta que você está enfrentando. Não apenas como um desabafo, mas como um ato de fé. Escreva sua luta como quem coloca diante de Deus, porque muitas vezes quando compartilhamos, somos fortalecidos. Você pode ser resposta para alguém e alguém pode ser resposta para você. Chega um momento na caminhada em que Deus nos mostra claramente que a vitória não é apenas sobre aquilo que enfrentamos do lado de fora, mas também sobre aquilo que carregamos por dentro. Muitas vezes o maior inimigo não é a dificuldade, não é a porta fechada, não é a perseguição, mas sim a voz interior que diz, você não vai conseguir, não vale a pena continuar, Deus te esqueceu. É contra essa voz que a fé se levanta como escudo, porque a palavra nos garante em Isaías capítulo 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A vitória se manifesta primeiro no coração, quando você escolhe confiar, mesmo sem enxergar, quando decide permanecer, mesmo sem sentir, quando continua crendo ainda que tudo ao redor pareça dizer o contrário. É aí que o inimigo perde o controle, porque ele pode tocar em muitas áreas da sua vida, mas não pode roubar a fé que você deposita em Deus. Essa fé é o que abre os céus, é o que move montanhas, é o que traz o impossível para dentro da realidade. Lembre-se de Davi diante de Golias. Não havia lógica humana que explicasse sua vitória, mas ele declarou em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E foi em nome do Senhor que a vitória foi conquistada. Assim também será com você. Talvez o seu gigante seja uma doença, uma dívida, uma porta que se fechou, uma dor que ninguém vê. Mas assim como Davi, você não está lutando sozinho. É Deus quem guerreia por você. E se há algo que você precisa ouvir hoje não é o fim. O que você está vivendo não é o fim da sua história. É apenas uma parte do processo, que vai revelar a glória de Deus através de você. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo
que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Existe uma glória preparada para você e ela está mais próxima do que você imagina. Eu quero, neste momento, falar diretamente ao seu coração. Não desista. Você pode estar cansado, pode estar ferido, pode estar com lágrimas nos olhos, mas ainda há vitória reservada para você. Ainda há promessas de Deus que não se cumpriram, ainda há milagres que não aconteceram, ainda há capítulos da sua história que não foram escritos. Não jogue fora a oportunidade de viver o que Deus planejou, porque cada respiração sua já é sinal de que Ele não terminou a obra em você. E agora eu quero fazer um convite especial. Se esta mensagem falou com você, se tocou em áreas do seu coração que ninguém mais conhece, eu peço que você curta este vídeo. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso e se inscreva neste canal. Isso não é apenas sobre números ou sobre crescer aqui, mas é sobre espalhar a palavra de Deus para que mais vidas sejam alcançadas. Cada vez que você faz isso, está ajudando esta mensagem a chegar onde eu sozinho não consigo chegar. Então faça parte dessa missão comigo. E com o seu coração agora aberto, eu quero orar por você. Pai, neste exato momento, eu coloco diante do teu trono cada pessoa que está me ouvindo. Tu conheces cada dor, cada lágrima, cada noite sem sono. Senhor, que esta palavra penetre no coração como bálsamo divino. Eu quebro, em nome de Jesus, toda a palavra de desistência que foi falada sobre essas vidas. Quebro todo o pensamento de derrota, toda mentira do inimigo que diz que não há mais esperança. Pai, levanta agora mesmo os que estão caídos. Restaura os sonhos que pareciam mortos. Abre portas que estavam fechadas. Que cada pessoa sinta a tua presença de forma real e poderosa. Declaro que a vitória não está distante. Ela está aqui, agora, neste momento. Em nome de Jesus, que cada um saia deste vídeo renovado, fortalecido e com a certeza de que tu estás no controle. Obrigado, Senhor, porque quando oramos, tu ages. A vitória já começou. Em nome de Jesus, amém. E você que chegou até aqui, saiba, esta oração foi feita especificamente para você. Deus te ama e a sua vitória está mais próxima do que imagina. Não desista.